Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos, a razão de estar gravando esse vídeo aqui, embora a tela do meu celular não está boa, eu quero compartilhar com vocês uma revelação que o Senhor Jesus me deu na noite do dia 25 para o amanhecer do dia 26 de maio do mês 5 de 2023. Irmãos, eu estou na data do dia 25 de outubro de 2023. Isso me aconteceu exatamente há 5 meses atrás. E eu até postei no Facebook, mas eu venho me preparando para postar esse vídeo no YouTube, irmãos. Irmãos, o Senhor sempre tem falado comigo através de sonhos. Deus tem falado muito no meu sono. Muitas vezes, irmãos, graças a Deus, no decorrer desses 30 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Senhor, a forma mais que Ele tem de me falar, a não ser na palavra, é em sonho. E, irmãos, muitas vezes eu acordo de madrugada, eu estou no meu sono orando e eu acordo orando. Eu estou no meu sono falando em mistério, acordo falando em mistério. Eu estou no meu sono louvando ao Senhor, acordo louvando. Eu estou no meu sono expulsando o demônio e acordo expulsando o demônio. E Deus já me deu muitas revelações e sonho. Mas, irmãos, passado um determinado tempo, Deus silenciou de falar comigo. E os irmãos sabem que quem tem uma particularidade com Deus, ou quem Deus ele dá um dom, quando a gente demora de ter uma particularidade com Deus, naquilo que Deus está acostumado a falar conosco, nós sentimos saudade, irmãos. Nós ficamos preocupados, porque é bom ouvir a voz do Senhor, ter revelações do céu. E eu estava por um tempo já preocupado, irmãos. E eu comecei, antes de dormir, a orar a Deus e suplicar ao Senhor para que Deus o falasse comigo em sonho. E eu sempre pedi, falei, Deus, volta a falar comigo em sonho. E isso durou bastante dias, irmãos. E Deus silenciou, não quis falar comigo. Eu me preparava, eu orava, eu jejuava, eu meditava na palavra, eu evitava até de dormir abraçado com a minha esposa, para poder não me atrapalhar no meu relacionamento com Deus. Aleluia. Mas Deus não quis falar comigo, irmãos. Deus silenciou. Quando foi uma noite, irmãos, eu fui orar antes de dormir. Eu falei, Senhor, eu não vou mais pedir para o Senhor falar comigo, porque já faz um tempo que eu venho pedindo ao Senhor e o Senhor não quer falar comigo. A causa, a razão, o motivo, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu vou deixar à disposição do Senhor. Quando o Senhor quiser, o Senhor fala comigo. Aleluia, irmãos. E foi muito bom, porque nesta data da noite, né, eu posso dizer da madrugada, porque eu sempre durmo depois da meia-noite, depois da oração da meia-noite, né? Geralmente 1h da madrugada eu vou dormir. E eu falei com Deus que eu não ia mais pedir para Ele falar comigo no sono, em sonho, e eu fui dormir. Irmãos, aí eu tive uma revelação.
eu tive uma revelação e quero compartilhar contigo essa revelação que eu tive. Eu estava fora da minha residência, era uma noite, no meu sono era uma noite, eu estava fora da minha residência. E quando eu estava fora da minha residência, eu entendia que o Espírito Santo de Deus veio e falou comigo, selou, revelou no meu coração, na minha mente, na minha alma e no meu espírito. E disse assim para mim: Jesus está voltando. No meu sono também era noite, irmãos. E o Espírito de Deus dizia assim para mim: e ele vem ainda esta noite, oh glória. Irmãos, parece que isto acabou de acontecer, parece que eu acabei de ter esse sonho. Pois eu estou na data do dia 25 de outubro, 5 meses depois de 2023. Faz 5 meses que isso aconteceu, mas parece que acabou de acontecer. Irmãos, e eu ali recebi, e me alegrei, alegrei a alma, o espírito, o meu coração, eu fiquei alegre. E eu falava comigo: glória a Deus, está na hora de ir para casa, está na hora de subir para o reino celestial, para o encontro com o meu Senhor. Aleluia. Irmãos, e ali eu fiquei alegre, comecei a levantar minha cabeça e olhar para o céu, para ver se via algum movimento no céu da vinda de Jesus. E eu disse: eu quero ver. E eu quero ver com os meus olhos físicos também. Eu quero estar acordado para me ver a vinda do meu Senhor. Irmãos, foi interessante porque assim como o Espírito de Deus me anunciava, ele também anunciava às pessoas que eu entendia que elas eram cristãs, que elas estavam aguardando a vinda do Senhor, a salvação da sua alma, que ela estava aguardando o noivo. E aí as pessoas saíam de casa, e era interessante, irmãos, que todos que saíam de casa tinham um endereço para se reunir e aguardar a vinda de Jesus. Todos que recebiam esta revelação, elas iam para um determinado lugar, irmãos. Era um lugar descampado, aberto, aonde todos ali se reuniam para aguardar a vinda de Jesus, pois todos ali eram cientes que Jesus voltaria aquela noite. A gente só não sabia a hora, mas o Espírito de Deus nos dizia que era naquela noite ainda. Irmãos, só que eu quero trazer um alerta aqui para vocês, porque, irmãos, quando as pessoas saíam das suas casas para irem para aquele determinado lugar, esperar a vinda, aguardar a vinda de Jesus, as pessoas levavam lençol, as pessoas levavam cobertores, as pessoas levavam travesseiros para aguardar a vinda do Senhor. Irmãos, e aquilo começou a me trazer uma certa preocupação. É interessante, irmãos, que eu olhava para as pessoas abrindo aquele lençol, deitando e indo dormir. Eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia: mas Senhor, como é que pode? O Senhor já está vindo, o Senhor já está chegando e as pessoas estão indo dormir, Senhor. O que está acontecendo com o povo? Irmãos, e ali eu comecei a ficar preocupado com o povo. E o impressionante, irmãos,
é que a maioria daquele povo que estava ali era minha família. Estava minha esposa, estava meus filhos. Oh, Deus poderoso. Parece que está acontecendo agora, irmãos. E eu vi ali aquela minha esposa e os meus filhos indo dormir. E eu ficava preocupado. Eu dizia, Senhor, como é que pode? Todos sabem que o Senhor já está chegando, é questão de horas. Mas todos estão indo dormir. E o Senhor dizia para mim, meu servo, todas essas pessoas que estão indo dormir, nenhuma delas vão subir. Mas o Espírito de Deus dizia para mim, você irá subir. Irmãos, eu olhava e eu falava, eu não quero dormir. Eu quero ficar acordado. E os meus olhos, irmãos, não deixavam de estar olhando para o céu, porque eu queria ver a vinda do Senhor. E eu falava, eu quero ver o meu Senhor vindo para me buscar. Mas eu olhava para aquele povo dormindo e eu dizia, meu Deus, o que será deles? Quando eles acordarem, que eles não me verem mais aqui e souberem que o Senhor já veio, já arrebatou a sua igreja, já me levou para morar com Ele. E este povo ficarem na grande tribulação. O que será deste povo? E eu ficava preocupado, falava, meu Deus, como pode? As pessoas estão tão acomodadas, estão num profundo sono, em vez de estar acordada, observando, esperando, aguardando a vinda do Senhor. E ao mesmo tempo eu dizia, Senhor, eles vão estar na grande tribulação, não vai ser fácil para eles, mas ao mesmo tempo eu pensava comigo, mas eu não vou estar aqui para ver o sofrimento deles, a angústia e a perseguição que eles vão passar. Isso acabava me confortando. De um lado, me trazia uma preocupação, pelo outro lado, eu ficava confortado, porque eu sabia que eu não estava aqui para ver. Irmãos, e aí eu via mais pessoas saindo das suas casas. Era como se eu estivesse nos dois lugares ao mesmo tempo, irmãos. Um pouco difícil de contar, que parece que foi agora que isso aconteceu. Eu conseguia estar naquele lugar onde estava aguardando a vinda do Senhor, mas também eu conseguia ver as pessoas saindo das suas casas e levando cobertores, colchões, irmãos, travesseiro. E eu dizia, Senhor, como é que pode? As pessoas estão levando colchões, travesseiros, cobertores para aguardar a vinda do Senhor. O Senhor já está chegando. Está acontecendo com o povo. E o Espírito de Deus dizia assim, irmãos, eles estão preocupados com conforto. Eles não querem deixar o conforto. E todos esses que estão preocupados com conforto não irão subir. Não irão subir, porque o seu coração está no conforto deste mundo. Eu falava, Senhor, mas o Espírito de Deus falava para mim, mas você vai subir. Sempre ele fazia questão de me afirmar que eu iria subir. Irmãos, eu vi pessoas levando alimento para comer naquele local. As pessoas levavam garrafa de café, pacote de bolacha, para aguardar a vinda do Senhor, que já estava, era questão de horas, irmãos.
porque eles também eram informados, o Espírito de Deus informava no coração deles, na alma e no Espírito, que o Senhor viria naquela noite ainda. E eu falava, Senhor, as pessoas estão levando coisas, as pessoas estão levando coisas para aguardar a vinda do Senhor, enquanto era para ela estar buscando ao Senhor, atenta, desgrudada das coisas deste mundo. Irmãos, e o Espírito de Deus dizia para mim, essas pessoas que estão com seu coração nas coisas desse mundo, essas pessoas que estão carregando bagagem, era claro, irmãos, o que o Espírito de Deus falava para mim. Eles estão levando bagagem, esses que estão carregando bagagem consigo, não irão subir, meu servo. Mas ele fazia questão de dizer para mim, mas você irá subir. Era nítida a voz do Espírito Santo ao meu coração, mas eu lamentava, eu chorava de tristeza e ao mesmo tempo de alegria, de tristeza, porque aquele povo estava dormindo, porque outros estavam levando conforto consigo, preocupado no conforto, e outros porque estavam preocupados em levar bagagem consigo. Eu lamentava, chorava por aquele povo, mas ao mesmo tempo eu chorava também de alegria, porque o Espírito dizia, mas você vai subir. E o mais interessante, irmãos, que tem uma segunda parte nisso, que é mais interessante. Eu então ali acordei daquela visão, daquela revelação. E ao acordar, irmãos, eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos, irmãos, sem conseguir abrir os meus olhos, parecendo que eu estava na revelação ainda. Eu sabia que eu estava acordado, mas eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia abrir a minha boca para falar com Deus. Eu fiquei conversando com Deus em espírito, irmãos, mesmo acordado. Eu estava acordado, não conseguia abrir os olhos, eu estava acordado, não conseguia falar com palavras, e eu fiquei com os olhos fechados. E falando com Deus em espírito, irmãos, eu entendi que eu fiquei uns 10 minutos, irmãos, falando com o Senhor, em espírito e com os olhos fechados, como se eu ainda estivesse no sonho, mas eu tinha certeza que eu não estava mais no sonho. Eu tinha certeza, e vou falar para vocês, por que eu tinha certeza? Eu falava assim para Deus, Senhor, se o Senhor está me revelando algo, se isto é uma revelação do céu, uma revelação do Senhor, Senhor, me faça dormir novamente e me permita entrar de novo no sonho, na revelação. E eu fiquei ali só falando com Deus dessa forma, Senhor, se é o Senhor que estava falando comigo, se é uma revelação do Senhor, me faça dormir novamente e me permita voltar na revelação. Me permita dar continuidade na revelação. Oh, glória! Aleluia, irmãos, é tremendo. Só eu sei o que estou sentindo no momento, irmãos. Só eu sei o que estou sentindo agora. E fiquei falando com Deus Espírito e adormeci novamente, irmãos. Louvado seja Deus. E quando adormeci, irmãos, eu voltei na revelação novamente. Oh, glória! Aleluia! E quando voltei na revelação, irmãos, por incrível que pareça,
Eu vi aquelas pessoas que estavam indo, assim como eu vi elas indo com colchão, cobertores, travesseiros, objetos. Quando eu voltei na revelação, elas estavam voltando, irmãos, com os mesmos objetos debaixo do braço. E eu olhei para elas, irmãos, e dizia para elas assim: ué, o que aconteceu com vocês? Vocês desistiram de aguardar a vinda do Senhor? O que aconteceu? Por que vocês estão voltando? Por que vocês desistiram? Irmãos, e tinha algumas mulheres voltando com muitas coisas debaixo do braço. Irmãos, quem mais eu vi era mulher. Tanto indo quanto voltando, irmãos. E elas voltavam e elas disseram assim para mim: passou alguém lá e nos falou que Jesus não vai mais vir. Que a única vinda dele foi quando ele veio ao mundo como homem e pregou o evangelho. Ele não virá novamente. E eu olhei e eu falava assim: como assim? Não, não pode ser. Porque eu tinha certeza que Jesus viria. E aí, irmãos, elas não deram ouvido, elas voltaram para as suas casas. Era nítido, as mesmas pessoas. E aí, irmãos, eu olhei: Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito de Deus falou assim para mim: passou alguém lá e enganou eles, enganou elas. Dissem para ela, falou para elas que Jesus não vai mais voltar. O enganador enganou elas. E eu falei: Deus, Senhor, como é que pode isso acontecer? E aí, irmãos, eu acordei do meu sonho. Eu acordei do meu sono. Acordei e não consegui dormir mais. E fui falar com Deus. Fui orar a Deus, fui pedir para Deus palavras para que eu pudesse aqui trazer ao coração dos irmãos. E Deus me deu algumas palavras, algumas passagens bíblicas. Lá em 1ª Epístola de João, irmãos. 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 15. 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não devemos amar o mundo, irmãos. Não podemos deixar essas coisas entrar no nosso coração. Não podemos, irmãos, ter o nosso coração nas coisas desse mundo. E o Senhor me deu 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1 Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor: diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Está em 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 10 e 11. Irmãos, nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele deseja que nós venhamos pôr o nosso coração nas coisas desse mundo, que nós venhamos ser cobiçosos, que nós venhamos porque a Bíblia diz assim também, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, porque verso 7 diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém o sustento e com o que cobrimos ou vestimos, e sejamos com isso contentes. Então, irmãos, nós temos que entender que o nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo. Em Efésios capítulo de número 5, irmãos, que foi onde o Senhor falou do sono ali. Efésios capítulo número 5, verso de número 14. O apóstolo Paulo diz ao povo de Éfeso: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O povo estava dormindo, irmãos. E é necessário que nós venhamos estar acordados. Muitas pessoas estão dormindo, muitos crentes estão dormindo, muitos cristãos estão com o seu coração na riqueza, nos bens desse mundo, nas coisas materiais, irmãos. Muitas pessoas estão, irmãos, procurando conforto, igreja confortável, igreja bacana, igreja grande. Estão esquecendo, irmãos, que a prioridade é obedecer os mandamentos do Senhor, é servir a Ele com alegria, irmãos. Irmãos, e aqui eu encerro esse testemunho, dizendo para você que a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Paulo falou que a trombeta de Deus vai soar. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem, depois que estiverem vivos, terão seus corpos transformados, e subir-se a encontrar com o Senhor nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Mas para isso, desperta, acorda. Não põe o teu coração nas coisas desse mundo. Põe a tua esperança no Senhor. Esquece o conforto e a tua riqueza. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele tudo fará. E aqui eu encerro dizendo para você, aproveita a oportunidade que o Senhor Jesus, Ele a qualquer momento está vindo. E se você ficar, irmão, Deus já me deu várias revelações. Tem uma recente. A angústia será muito grande. A dor será muito grande. Eu tenho outra revelação que eu vou contar. Recente. 2, 3 dias atrás. Mas o Senhor é fiel para nos guardar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Esquece esse mundo e põe a tua confiança no Senhor, que salvará a tua alma. Em nome de Jesus.